Boa tarde a todos. Então, vamos começar mais uma aula do nosso curso falando de arritmia. São as arritmias que ocorrem com condução atrioventricular. Nós vimos que as arritmias podem ser divididas quanto à frequência em bradiarritmias, que são arritmias com uma frequência menor que 60 batimentos por minuto, e as taquiarritmias, são arritmias com a frequência acima de 100 batimentos por minuto. Nós já estudamos as taquiarritmias e agora vamos estudar as bradiarritmias. Então, revendo o sistema de condução, nódo sinusal, onde o estímulo é gerado, feixes internodais, feixes que não são vistos anatomicamente, mas sim fisiologicamente, conduzem um pouco mais rápido o estímulo do que o miocárdio atrial. Nódo atrioventricular, aquele sistema de labirinto que retarda a condução fisiológica, e depois o feixe de Rhis, fibras que têm uma velocidade muito rápida, o ramo direito, o ramo esquerdo, com seus dois, na verdade, 3 hemifascículos, mas nós consideramos 2. Então, o tempo todo está ocorrendo o estímulo no nódo sinusal, se propagando através do átrio até o nódo atrioventricular, e depois contração ventricular através da estimulação das fibras de Purkinje. As bradiarritmias, então, são alterações do ritmo cardíaco em que há redução da frequência cardíaca. Um exemplo disso é a bradicardia sinusal, mas a gente vai dizer que bradiarritmia é igual a bradicardia, ou despolarização tardia, o escape. Consideramos bradiarritmia a frequência abaixo de 60 batimentos por minuto. Porém, a bradicardia sinusal nós só consideramos abaixo de 50 batimentos por minuto, porque muitas pessoas têm a frequência em torno de 50 a 60 batimentos por minuto, normalmente sem sintoma nenhum, às vezes à noite, isso é muito frequente. As bradiarritmias, então, a gente vai ver que pode ocorrer por predomínio da ação vagal. Ora, nós sabemos que o nódo sinoatrial sofre estímulos simpáticos e parasimpáticos. Os estímulos simpáticos, através do simpático, faz aumento da frequência taquicardia, resposta simpática, acelera a despolarização do nódo sinusal. E o estímulo parasimpático, ou vagal, através do vago, ele faz o nódo se despolarizar mais lentamente, fazendo bradicardia. Alguns medicamentos fazem isso, como o caso dos beta-bloqueadores e do digital. Quando ocorre degeneração do sistema de condução, pode haver uma degeneração ali próximo ao nódo atrioventricular, o nódo sinusal, e aí o estímulo às vezes não consegue sair de dentro do nódo sinusal, isso é, ele é gerado, mas não consegue sair. Ou, às vezes, essa degeneração faz com que o nódo sinusal se despolarize lentamente. Degeneração do sistema de condução. E também algumas alterações metabólicas. No caso da hiperpotassemia, que diminui bastante a frequência, alarga o QRS. A hipotermia, isso é muito frequente em países frios, né? As pessoas que ficarem do lado de fora no inverno rigoroso têm risco de fazer bradicardia por hipotermia, e algumas doenças metabólicas que vocês já sabem, como é o caso do hipotireoidismo. Então, o aumento do tônus vagal, isso é muito importante de vocês guardarem. O sono faz aumento do tônus vagal, por isso que as pessoas fazem mais bradicardia durante o sono. Se vocês mesmos avaliarem a frequência cardíaca de vocês durante o sono, ela é mais baixa. O atleta se condicionando fisicamente, em repouso, ele vai ter uma frequência mais baixa. A maioria dos atletas que fazem treinamento tem a frequência em torno de 55,
em repouso, hipertensão intracraniana, infarto do miocárdio. Existe um infarto que pode levar à bradicardia. É o infarto que compromete a artéria coronária direita, porque é ela que irriga o nódo sinusal, é ela que irriga o nódo atrioventricular, de maneira que, se houver obstrução ou oclusão parcial dessa artéria, pode haver isquemia do nódo sinusal e o paciente apresentar bradicardia. Alguns distúrbios eletrolíticos, já falei para vocês da hiperpotassemia, e hormonal, o hipotiroidismo. E medicamentos, beta-bloqueadores. Beta-bloqueador vai fazer com que o nódo sinusal se despolarize mais lentamente, então a frequência cardíaca vai diminuir, assim como os digitálicos. Então, aqui está um exemplo de uma bradicardia, PQRS-T. PQRS-T. Então, eu diria que isso é um ritmo sinusal. E uma bradicardia, por quê? Porque está com menos de 60 batimentos por minuto. Porém, se eu achar que é uma bradicardia sinusal, eu só posso chamar de bradicardia sinusal, um ritmo sinusal, se ele for abaixo de 50. Então, vamos ver. 300, 150, 100, 75, 60, em torno de 50. Posso considerar isso uma bradicardia sinusal. Outro exemplo, PQRS-T. PQRS-T. Vocês olhando esse eletro, veem, é um ritmo sinusal regular, né? E só está com a frequência mais baixa. Então, vamos ver, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 50, aqui está entre 50 e 40. Então, é uma bradicardia sinusal. Pode ser sintomático ou não. Tem pessoas que têm essa frequência e não têm sintoma nenhum. Outro exemplo, PQRS-T. 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 Então, é uma bradicardia, né? 300, 150, 100, 75, 60, está entre 50 e 60. Eu posso até dizer que é um ritmo sinusal com uma frequência em torno de 60 e não considerar a bradicardia, porque a bradicardia sinusal a gente só considera abaixo de 50, diferente das outras arritmias. Então, se eu for colocar aqui na monitorização, eu posso colocar aqui, ó, diagnóstico de arritmias. Eu posso botar aqui, ó, bradicardia sinusal. Aqui, então, a bradicardia sinusal. Então, reparem que o nódo sinusal está se despolarizando lentamente, provavelmente por influência do vago, do parasimpático, e o ritmo é sinusal com uma frequência abaixo de 50. Aqui, nesse caso, está 48 batimentos por minuto. Então, esse é o típico caso de que vocês vão ver da bradicardia sinusal. Outra arritmia que é interessante vocês aprenderem é a arritmia sinusal. Como seria essa arritmia sinusal? Reparem, é um ritmo sinusal. Tem onda P, tem onda P, tem onda P. Porém, é um ritmo que não é tão regular. Reparem aqui, ó, os R's não são tão regulares. É um ritmo sinusal, mas irregular. Ora, por que é irregular, né? A gente viu que a fibrilação atrial é irregular, mas a fibrilação não tem onda P. Ela tem aquelas ondas F minúsculas, chamadas ondas fibrilatórias. Aqui não, aqui tem onda P. Quem está comandando é o nódo sinusal. Mas o nódo sinusal não está se autodespolarizando regularmente. É porque ele pode ter uma influência grande, ele pode sofrer uma influência grande do sistema nervoso autônomo. Ora predomina o parasimpático, ora o simpático. Aí o que acontece?
os RRs ficam irregulares, às vezes aumenta a distância de um batimento, de uma despolarização do nódo sinusal e outra. Isso também pode ocorrer na respiração. As crianças, quando você faz eletro de criança, tem muita arritmia sinusal. Por quê? Porque ela tem ela sofre uma influência do ritmo respiratório. Quando você inspira, aumenta um pouco o tempo de despolarização. Quando você expira, diminui o tempo de despolarização do nódo. Então, tem várias alterações que podem provocar essa arritmia sinusal. Normalmente, em criança, é normal. Então, muitas vezes, vocês vão ver um laudo de eletrocardiograma dizendo arritmia sinusal. E uma mãe preocupada, procurando vocês, dizendo aqui, minha filha está com uma arritmia. E disse, não, essa arritmia sinusal é uma arritmia benigna, é uma alteração quase fisiológica na criança, cujos batimentos podem se aproximar ou se afastar de acordo com a respiração. Ou pessoas que tenham o que a gente chama de desautonomia, isso é, uma sensibilidade muito grande ao sistema nervoso autônomo. Então, eu dei exemplo aqui de uma arritmia sinusal. Reparem, PQRS, aqui está mais curto, aqui está mais longo. Aqui, então, na inspiração, na expiração fica mais curto. Se a arritmia sinusal é uma arritmia benigna, né? Outro exemplo aqui, 300, 150, 100, 75, ritmo sinusal em 60, mas aqui já está mais largo. Aqui já está mais afastado, aqui já está mais próximo. Ou esse paciente, esse nódo sinusal é muito sensível à alteração do sistema nervoso autônomo, ou, como eu disse, pode ser também que seja criança que sofre alteração com a respiração. Respiração aumentando vai ficar, assim, a inspiração aumenta o período, expiração fica curta. Então, não é difícil guardar a arritmia sinusal. É um ritmo sinusal, mas que não é tão regular e que pode, então, ter essas variações, mas que não tem nada a ver com fibrilação atrial. Fibrilação atrial não tem onda P, fibrilação atrial tem onda F minúsculo. Vamos ver aqui se a gente consegue localizar, então, uma arritmia sinusal. Arritmia sinusal. Eu não sei por que hoje eu não estou conseguindo... Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês uma arritmia sinusal. Bom, não estou conseguindo, mas vocês entenderam que a arritmia sinusal, ela tem uma variação da frequência e o ritmo é sinusal. Pode ocorrer em crianças e indivíduos adultos que tenham uma sensibilidade do nódo sinusal maior ao sistema nervoso autônomo. Ora predomina o simpático, ora o parasimpático. Muito bem. Essas arritmias que nós estamos fazendo, as bradiarritmias, podem não ter sintoma nenhum. Vocês podem examinar um paciente, o paciente tem 55 de frequência, não tem problema nenhum. À noite ele vai a 48 quando está dormindo, com predomínio do vago, né, da ação vagal. Porém, alguns pacientes podem apresentar baixo fluxo cerebral. Porque o débito cardíaco é o quê? É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca cair muito, cai o débito cardíaco. E então, podem dar sintomas de baixo débito e pode dar baixo fluxo cerebral, como tonteira ou síncope. Então, as bradiarritmias podem dar desmaio, quando forem muito acentuadas. Esse é o sintoma que os pacientes podem vir a procurar.
Isso foi descrito por Robert Adams e William Stokes. Eles chamavam de síndrome de Stokes-Adams, ou Morgane-Stokes-Adams. Olha que eles viram essa síndrome sem ter o eletrocardiograma, só eles percebiam que o paciente fazia um pulso com uma frequência muito baixa e desmaiava. Normalmente provocado por crises vagotônicas hiperintensas, um predomínio do vago tão grande no nódo sinusal, fazia uma bradicardia tão grande que baixava o fluxo cerebral e o paciente desmaia. Aqui nós temos um exemplo. Aqui o exemplo das bradiarritmias mostrando a clínica. Tonteira e síncope. Pode dar desmaio, tá? O paciente também sente muito cansaço, como eu disse, baixo débito. Pode dar hipotensão, oligúria, malperfusão periférica, malperfusão cerebral e congestão. O perigo mesmo é quando o paciente apresenta síncope, porque ele pode cair, se machucar, porque desmaia mesmo, o baixo fluxo cerebral para a perda da consciência. A recuperação é espontânea, normalmente levantando as pernas e melhorando o fluxo cerebral. Então, essas bradiarritmias malignas, quando dão sintoma, podem ser ocasionadas por uma doença do nódo sinusal, por bloqueios entre o átrio e o ventrículo no tecido de condução, que isso tudo pode ocorrer por hiperpotassemia, hipotermia, hipotireoidismo e medicamentos beta-bloqueadores e tal. E aí você fala, hipotermia. Olha, eu já fui uma vez numa cachoeira que a água estava muito gelada lá em Itatiaia. E tinha uma moça. E essa moça ficou na água gelada há muito tempo. Quando ela levantou, ela desmaiou. Ela desmaiou, por sorte, ela caiu dentro d'água, não bateu com a cabeça numa pedra. Por sorte, na mesma hora que ela caiu dentro d'água, ela estava saindo, alguém socorreu e ela não bebeu muita água. Mas essa paciente, essa moça que eu fui chamado para socorrer, que eu estava lá, eu tive que mantê-la com a perna bem elevada durante muito tempo, porque ela estava com hipotermia. Ela ficou muito bradicárdica. Então, eu estou chamando a atenção, por quê? Porque a gente acha que hipotermia só ocorre em país frio. E não é verdade. No inverno, um banho de mar muito gelado ou uma cachoeira muito gelada pode levar pacientes que tenham sensibilidade do nódo sinusal a fazer uma bradicardia e pode acontecer de fazer síncope. Medicamentos, mas eu queria só chamar a atenção. Normalmente, as bradiarritmias malignas, elas são por doença do nódo sinusal e os bloqueios atrioventriculares. O que é a disfunção do nódo sinusal? Ora, o sinusal ele tem que se despolarizar numa frequência para manter a frequência adequada às necessidades do organismo. Se ele começar a bater muito devagar, ele não está suprindo as necessidades do organismo, vai cair muito o débito cardíaco. Isso pode ocorrer causas degenerativas, doenças do nódo sinusal, ali em perisinusal, alteração autonômica, medicamentos e distúrbios metabólicos. A doença do nódo sinusal é quando o problema é degenerativo no próprio nódo sinusal. Então, a disfunção é ocasionada por causas intrínsecas que determinam a bradicardia sintomática, essa é a denominada doença do nódo sinusal. Então, o problema está aqui, no nódo sinusal, aqui na periferia. Ele pode ter dificuldade de liberar o estímulo, ele pode gerar, mas o estímulo não sai do nódo por degeneração dessa região aqui. Ou o próprio nódo se autodespolarizando muito lentamente. Então, quando existe doença do nódo sinusal,
isso é muito importante vocês guardarem, o paciente pode apresentar o quê? Uma bradicardia que pode ser sintomática, pode dar tonteira, baixo débito, cansaço, hipotensão e pode até dar síncope. Pode ter uma parada sinusal, uma verdadeira parada, ele para de bater, depois ele volta, ele para ou de gerar estímulo ou o estímulo não consegue sair de dentro dele. Síndrome Brady-Tach, que ocorre em pacientes que têm taquicardias supraventriculares, que tanto fibrilação, flutter ou taquicardia atrial, pode ficar rápido, aí o nódulo fica cansado, ele fica deprimido e aí em seguida dá bradicardia. E o bloqueio do estímulo dentro do nódulo, que ele não consegue sair. Então, aqui o exemplo de bradicardia sinusal, que é uma das complicações da doença do nódulo sinusal. Ela pode se apresentar no idoso como uma bradicardia persistente e o problema está no nódulo sinusal. O tratamento, às vezes, necessita de colocar um marca-passo, porque o paciente fica com muita bradicardia. Quando ele é uma coisa que possa ser tratada num CTI, numa enfermaria, você pode fazer sulfato de atropina, mas às vezes, se for doença do nódulo sinusal com uma bradicardia persistente, tem que se colocar um marca-passo definitivo para controlar o coração. O que é, então, o bloqueio sinoatrial, a segunda complicação que a gente vê na doença do nódulo sinusal? Ora, é uma pausa entre dois complexos, igual ao dobro do ciclo cardíaco. Fácil de entender isso. Se eu olhar aqui, ó, eu estou vendo direitinho, né? Aqui, ó, bradicardia sinusal. Estou achando que esse nódulo sinusal não está bom, não. Está dando bradicardia. De repente, cadê o batimento que vinha aqui? Cadê a despolarização do átrio aqui? O nódulo sinusal não conseguiu fazer com que o estímulo saísse de dentro dele. Gerou, mas o estímulo não saiu. Então, não despolarizou o átrio. Cadê a onda P? Então, houve um bloqueio sinoatrial. O bloqueio ficou, então, sinoatrial. E como é que eu vejo isso no eletro? Mara, porque aqui deveria ter o outro e aqui. Então, é exatamente o dobro. Se eu pegar essa distância aqui, ó, ela é exatamente essa distância aqui. Então, repare, ó, aqui deveria vir aqui, não veio. Aí, depois, no próximo batimento, ele consegue sair do nódulo sinusal e despolarizar o átrio. Então, as pausas cuja duração tem o dobro do intervalo RR, o dobro do intervalo RR, tá? E não são precedidas por onda P, quer dizer, a pausa não tem uma onda P, ela vem PQRST, cadê a onda P? Está bloqueada. Esse é o eletro do bloqueio sinoatrial. Professor, isso pode ser chamado também de pausa sinusal, ou parada sinusal? Não, não é parada sinusal, porque repare que ele é exatamente o dobro aqui, ó. A pausa sinusal não seria o dobro certinho. Então, o bloqueio sinoatrial. Aqui bateu, PQRS, aqui o nódulo sinusal não conseguiu fazer com que o estímulo saísse de dentro dele. E ele ficou bloqueado, esse estímulo, dentro do nódulo sinusal, e o que acontece? Ele não aparece despolarizando a onda P, o átrio, não aparece a onda P. Aí depois vem ritmo sinusal. PQRS, aqui também. Esse é um paciente do consultório. O paciente foi no consultório fazer um eletro, tem PQRS, a frequência 300, 150, 175. Pô, que bom, certinho. De repente, olha aqui, ó, PQRS, PQRS, cadê o P aqui? Cadê a despolarização atrial? Não ocorreu, ficou bloqueado dentro do nódulo sinusal o estímulo. Por que eu digo que é um bloqueio sinoatrial? Porque é exatamente o dobro. Olha só, aqui é exatamente aqui, ó, tá? De novo, o exemplo do... Aqui, ó, o intervalo de 2 batimentos é um intervalo de 2 batimentos. Intervalo de 2 batimentos. Bloqueio sinoatrial.
E a parada sinusal, que é outro comportamento da doença do nó sinusal. Nós vimos que pode ser a bradicardia sinusal, o bloqueio sinoatrial e agora a parada sinusal. Parada sinusal, PQRS, PQR. Cadê a onda P aqui? Não apareceu, deveria vir aqui. Tá? Depois não aparece onda P, aí vem um escape. O que é escape? Um batimento tardio, que aparece para salvar. Repare que ele nem tem onda P, é um escape da junção átrio-ventricular, e depois volta ao normal. Isso aqui não é um bloqueio sinoatrial, porque o bloqueio sinoatrial teria que ser o dobro e teria que ter uma onda P aqui, mostrando o próximo batimento sinusal. Aqui é um escape juncional. Então, isso aí é uma pausa ou parada sinusal. O que é pausa ou parada sinusal? O nó sinusal para de funcionar e depois volta um escape salvando e depois volta ao normal. O que nós dizemos? Quando o intervalo não chega a 2 segundos, nós chamamos de pausa sinusal. Quando o intervalo passa de 2 segundos, nós chamamos de parada sinusal. Então, vamos ver aqui nesse caso. Aqui, o paciente tem uma doença do nó sinusal, PQRS, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Como é que essa doença está se traduzindo? Por uma bradicardia sinusal. Aqui, ó, PQRS, PQRS, PQRS. Aqui deveria ter um PQRS, aqui tem outro PQRS. Aqui teria que ser... Aqui ó, é o dobro. Então, eu diria que aqui tem um bloqueio sinoatrial. Aqui é um ritmo que eu chamo de idioventricular. Aqui o paciente está vindo rápido e fica lento, é a chamada braditaque. Aqui rápido, daqui a pouco fica bem lento. Vamos estudar o último, que é a síndrome braditaque. Então, nós já vimos a bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, parada sinusal e agora a última manifestação da doença do nó sinusal, que o idoso pode apresentar. É a síndrome braditaque. É um paciente que tem uma taquicardia e essa taquicardia vai ser tão forte que ela vai inibir o nó sinusal. Quando ela para, o mecanismo de o foco, por exemplo, aqui é atrial, tem um foco no átrio. Quando ela para, o nódo está deprimido, demora a aparecer e depois aparece o ritmo sinusal numa frequência muito lenta, porque é como se isso aqui cansasse o nódo sinusal, não deixando ele funcionar, e depois ele aparece muito lento. Isso é na doença do nódo sinusal também, chamada síndrome de taquibrade. Também pode dar sintoma, pode dar cansaço, pode dar dispneia, pode dar hipotensão e pode dar síncope. Na hora que para aqui, ó, demora a aparecer o batimento, aqui pode dar baixo fluxo cerebral e síncope. Bom, então nós já vimos a doença do nódo sinusal, está tudo bloqueio, está no nódo sinusal, tá? Um outro ritmo interessante, que vale a gente aprender antes de começar nos bloqueios atrioventriculares, são os ritmos atriais ectópicos. O que são focos dentro do átrio, que migram dentro do átrio e vão comandando o coração, comandam o impulso elétrico, mudando a morfologia da onda P. Como seria isso? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esse é o ritmo sinusal normal. Essa é a bradicardia sinusal. A taquicardia sinusal. A arritmia sinusal, reparem, o ritmo é sinusal, a única diferença é que, às vezes, ele vai e fica rápido e, às vezes, lento. Então, os RRs ficam diferentes. Tá? E reparem, então, que isso pode ocorrer por aumento da sensibilidade do nódo sinusal ao sistema nervoso autônomo, ou nas crianças por alterações respiratórias. Tá? E aqui, isso que eu queria falar para vocês, que ritmos atriais ectópicos, olha que interessante, cada vez ele vai num local, são focos que ficam despolarizando o átrio, um de cada vez, vai mudando a morfologia da onda P.
Então, por exemplo, aqui, ó, o local é aqui em cima. Aqui já está mais embaixo. Essa onda P está negativa, então o foco deve estar aqui, despolarizando o átrio de baixo para cima. Aqui pode estar no meio do caminho. Isso aí que é o marcapasso migratório. Como é que a gente consegue identificar morfologias de onda P diferentes, pelo menos 3 morfologias de onda P diferentes, e R's irregulares? Então, se nós voltarmos para cá, nós vamos ver que o marcapasso migratório, que é um desses ritmos atriais ectópicos, olha só, P, essa P está diferente, essa P está diferente, são P's diferentes, ó, de morfologia diferente, tem 3 pelo menos. E os R's são irregulares. Tá? Então, é chamada uma bradiarritmia com ondas P's diferentes da onda P normal. O que significa? Aqui, não é, aqui despolarizou num foco próximo ao nó sinusal. Aqui já está diferente. Aqui está despolarizando um foco. O foco que está despolarizando está na junção, está despolarizando o átrio de baixo para cima. Esse, então, é o caso do marcapasso migratório. Outro caso aqui do marcapasso, P, QRS, a P está diferente, a P está diferente, então são P's de morfologia diferente. Agora nós vamos falar dos bloqueios atrioventriculares. Bom, esses aí, o problema está no atraso na condução atrioventricular. O átrio é despolarizado, tem onda P. Mas quando chega aqui no nó do atrioventricular, a condução está lenta. O problema pode ser no próprio nódo, pode ser um pouquinho abaixo do nódo, acima do feixe de His, ou no próprio feixe de His. Essa condução pode estar lenta. Ela pode estar muito lenta aqui ou pode estar completamente bloqueada. Nem passar o estímulo ele passa. Então, esses são os bloqueios atrioventriculares que têm graus. Porque quando ele é um grau leve, vamos dizer assim, primeiro grau, ele só retarda a passagem do estímulo. O segundo grau, às vezes o estímulo passa e às vezes o estímulo não passa. E o terceiro grau é quando nunca passa, nunca passa. Ele está sempre, o estímulo chega aqui e não passa. Então aparece a onda P, mas não aparece o batimento ventricular. Quem vai comandar o batimento ventricular é a fibra de Purkinje. Então, os graus de bloqueios atrioventriculares nós classificamos em 3, primeiro, segundo e terceiro grau. É difícil isso? Não. Pode ser que seja depois, daqui a 3 meses, não gravem isso, não lembrem disso. Mas na hora que vocês forem ver uma explicação na enfermaria, se vocês entenderem o que eu vou dizer hoje, vocês vão entender facilmente, lembrar facilmente dos graus de bloqueios atrioventriculares. Tá? Então, aqui está, bloqueio atrioventricular, nós vamos chamar de BAV. Então, é a sigla BAV do primeiro, do segundo e do terceiro grau. Quanto maior o grau, maior o nível de bloqueio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, tem uma divisão aqui que eu vou tentar mostrar. Ver se eu consigo, né? Porque hoje não sei por que eu não estou conseguindo. Conseguir. Então, para vocês lembrarem que nesse caso aqui, ó, é um batimento normal, né? PQRS, PQRS. A onda P está sempre relacionada ao QRS. Existem casos do bloqueio do primeiro grau que o estímulo está um pouco lento, né? O estímulo está lento aqui, ó. Então, o que acontece quando o estímulo está lento? Ele desce devagar, ele não desce na velocidade que tem que descer, e aí o intervalo PR fica prolongado, fica maior do que 0,20 segundos, 5 quadradinhos, aqui tem 0,26. A estimulação normal, ó, normal. Agora, a estimulação quando existe uma condução lenta aqui, que retarda a passagem e altera o intervalo PR, ele fica com mais de 0,20 segundos,
5 quadradinhos. Aqui ele tem aqui, ó, 04, 08, 008, 0012, 0016, 0020, 0024, ainda tem mais um pouquinho, 026. Então, tem um prolongamento do intervalo PR. Então, existe um bloqueio atrioventricular que nós vamos dizer que ele é do primeiro grau, porque o estímulo passa sempre, só passa retardado. Então, se passar sempre esse estímulo, quando passa sempre o estímulo, a gente diz que é o bloqueio atrioventricular do primeiro grau, tá? Muito bem. Então, nós vamos agora olhar aqui, ó. E atletas, porque tem predomínio do vago, podem fazer retardo desse intervalo PR, medicamentos, distúrbios metabólicos, degeneração do sistema de condução, doença de Chagas e também, como eu disse, a isquemia do nódo atrioventricular na presença de infarto do miocárdio que compromete a coronária direita. Então, olha só, o que é o bloqueio atrioventricular do primeiro grau ou chamado BAV do primeiro grau? É fácil. É só um intervalo PR que pode ter no máximo 5 quadradinhos e esse está aumentado. Tá? Se tiver mais, está aumentado. Mas ele sempre a onda P conduz. Ela sempre passa pelo nódo atrioventricular. Ela sempre conduz para o ventrículo, só com retardo. Esse é o primeiro grau. Então, olha só, um PQRS. Vai ser um eletro normal, professor? Sim, é um ritmo sinusal. Mas na hora que você vai ver o intervalo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Eu tenho 0,24. Isso é um bloqueio atrioventricular. Aqui tem 0,28. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase, é isso mesmo. Então, é um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Sempre o estímulo chega no ventrículo. Tá? Outro exemplo de bloqueio atrioventricular. Olha a onda P aqui. Ó. Olha aqui o PR, como está lento, né? Olha só, muito lento. Então, esse nódo atrioventricular está retardando a passagem do estímulo, mas o estímulo sempre passa. De novo, PQRS. Vamos ver como está esse PR. 1, 2, 3, 4, 5, 0,20. 0,24, 0,28. Bloqueio atrioventricular do primeiro grau. A mesma coisa nesse eletro. Aqui é 0,20, 0,24, 0,26, 0,28. Então, não é difícil se diagnosticar o bloqueio atrioventricular do primeiro grau. É só um retardo na condução do nódo atrioventricular que se traduz pelo prolongamento do intervalo PR. Pode não dar sintoma nenhum do paciente, pode ser provocado por droga, pode ser já alguma doença do tecido de condução, pode ser, como eu disse, medicamento, pode ser ao idoso. O idoso tem uma tendência a ter o intervalo PR um pouco maior que 0,20, tá? Então, de novo aqui, ó, intervalo PR bem maior do que 0,20 segundos. Aqui de novo, ó. PQRS, aqui tem 0,20, 0,24, 0,28, 0,32. Caramba, olha só, mas sempre conduz, sempre. Bom, então guardaram, o bloqueio atrioventricular do primeiro grau sempre conduz, apenas está retardado o estímulo. Bom, o segundo grau de bloqueio, ele às vezes o estímulo passa e às vezes não passa. Então vamos ver. Eu disse que no bloqueio atrioventricular sempre passa, primeiro grau. A onda P sempre está relacionada, ela sofre um retardo, mas passa. No do segundo grau, ela às vezes passa e às vezes não passa. Como seria isso? Olha só.
PQRS, PQRS, PQRS. Opa, ela ficou bloqueada. Então, nesse caso, ela nem sempre passa, não é always, é o sometimes. Então, o primeiro batimento, olha, ele foi, o segundo passou, o terceiro passou, porém, o quarto ficou bloqueado. Esse, então, quando às vezes passa e às vezes não passa, é o bloqueio atrioventricular do segundo grau. O primeiro grau sempre passa. O segundo grau, às vezes passa e às vezes não passa. Tá? Então, o segundo grau é às vezes passa e às vezes não passa. Porém, o segundo grau tem de dois tipos. Quais seriam os tipos? Ora, o Mobitz é um camarada estudioso, ele viu que esse bloqueio, que às vezes passa e às vezes não passa, ocorria em dois tipos. Então, está aqui, ó, o elétron, uma série de despolarizações, a onda P não passou, a onda P passou, a onda P não passou. Esse, então, é o bloqueio do segundo grau, que às vezes conduz e às vezes não conduz. E então eles viram que, dependendo do fenômeno chamado Wekenbach que pode ocorrer, o bloqueio do segundo grau pode ser Mobitz 1 ou Mobitz 2. Como seria isso, esse fenômeno Wekenbach? Ora, o fenômeno Wekenbach, que foi descrito pelo Karel Frederik Wekenbach, nada mais é do que isso aqui. Ó. Ele viu que antes de bloquear, a onda P ia se alargar, o intervalo PR, perdão, ia se alargando até haver o bloqueio. Era como se o nodo fosse se cansando de transmitir o estímulo pelo nodo AV, o nodo AV fica cansado, vai se esgotando e uma hora que ele não consegue passar o estímulo. Aqui teria que ter a onda QRS, né? O complexo QRS. Então, reparem, o primeiro batimento, normal. O segundo batimento já começou a alargar o intervalo PR, está alargando. O terceiro está alargando mais ainda o intervalo PR. Esse fenômeno que vai alargando o intervalo PR antes de haver o bloqueio, a onda P não passar, fica completamente bloqueada, chama-se fenômeno de Wekenbach. Então, o que é o fenômeno de Wekenbach? É exatamente isso. É mostrando que antes de haver o bloqueio, há um alargamento do intervalo PR, como se o nodo fosse se cansando de transmitir o estímulo. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente o que é o intervalo PR aumentando. Ele vai aumentando, e uma hora ele não passa, bloqueado. Então, reparem que o bloqueio atrioventricular do segundo grau pode ter o fenômeno Wekenbach. Então, se tiver o fenômeno Wekenbach, quase que avisando que vai bloquear, a gente chama de tipo 1 ou Mobitz 1. Tá? Aqui ficou bloqueado, aí volta ao normal. Olha aqui, ó, a mesma coisa. O intervalo PR está se alargando, aqui está a onda P que não conduziu, bloqueou. O intervalo PR vai se alargando, aí a onda P aqui não conseguiu conduzir, passar pelo nódo atrioventricular. Então, esse alargamento se chama fenômeno de Wekenbach, e quando existe o bloqueio atrioventricular do segundo grau, que às vezes passa o estímulo e às vezes não passa, se tiver o fenômeno Wekenbach, a gente diz que é Mobitz 1. Aqui, ó, o fenômeno Wekenbach, olha se alargando o PR, e ficou bloqueado. E se não tiver o fenômeno Wekenbach, não tem o alargamento. Ele tem o PR é fixo e, de repente, não conduz. Então, se não tiver o fenômeno Wekenbach, nós vamos estar diante do Mobitz 2, que não tem o fenômeno Wekenbach. Então, como seria o bloqueio atrioventricular do segundo grau sem o fenômeno Wekenbach?
seria esse aqui, ó. Esse aqui não tem o fenômeno Wekenbach. Então, é o segundo grau. Por que é segundo grau? Porque às vezes passa e às vezes não passa, é o sometimes. Porém, ele não vem apresentando o fenômeno Wekenbach. Então, o Mobitz classificou de tipo 2. Esse é mais grave. Normalmente, esse bloqueio é mais baixo. Quanto mais baixo o bloqueio, quanto mais alto perto do nodo AV, mais benigno. Quanto mais próximo do feixe de His, mais maligno. Então, nesse caso, o bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo 2, que não tem o fenômeno Wekenbach, é mais maligno, é mais baixo. Tá? O bloqueio atrioventricular do tipo 1, que tem o fenômeno Wekenbach, esse é mais benigno, porque ele é mais alto, Normalmente é aqui no nódo atrioventricular. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Então, nós vimos, então, o bloqueio atrioventricular do segundo grau, sem o fenômeno Wekenbach. Aqui ele não passou. Então, passou e não passou. Sometimes, às vezes passa, às vezes não passa. É segundo grau. Não tem o fenômeno Wekenbach, é do tipo 2 de Mobitz. Tá? Então, de novo, olha, PQRS, PQRS, cadê o QRS aqui? Ficou bloqueado. PQRS, PQRS, P, cadê ficou bloqueado? Esse é um bloqueio que às vezes passa e às vezes não passa. Bloqueio do segundo grau. Agora, a questão é, tem o fenômeno Wekenbach? Vamos ver se vai alargando. Parece que vai alargando e bloqueia. Parece que o PR vai se alargando e bloqueia. Tá? Aqui, ó, 0,40, depois 0,48 e bloqueou. De novo, aqui está, 0,20 e poucos, né? Vai alargando, tem o fenômeno Wekenbach. Se tem o fenômeno Wekenbach, é Mobitz 1 ou tipo 1. Agora, de novo, vamos ver. PQRS, PQRS, PQRS. Vocês reparem que o intervalo PR está se alargando e depois a onda P não conduziu. Bloqueio do segundo grau, tem o fenômeno Wekenbach, tipo 1 de Mobitz. Esse paciente está com infarto, olha só. Olha que onda Q aqui, ó, com supra, ó. Olha que infarto aqui. Isso é um infarto de parede provavelmente inferior, que deu um edema no nódo atrioventricular por má irrigação, que é a coronária direita que irriga, e está alargando o intervalo PR, está alargando o PR e tem hora que bloqueia completamente. Então, a presença de intervalos PR idênticos antes de ocorrer o bloqueio é o Mobitz 2. A presença do fenômeno de Wekenbach é o Mobitz 1. Tá? Todos dois são bloqueios do segundo grau. Então, aqui, ó, esse é Mobitz 2. PQRS, PQRS, PQRS. A onda P ficou bloqueada, não passou no nódo atrioventricular. Tem fenômeno Wekenbach? Não tem. Então, é o tipo 2, é mais baixo. Tá? PQRS, PQRS, PQRS. Opa, onda P aqui, cadê o QRS? Bloqueio do segundo grau, Mobitz 2, porque não tem o fenômeno Wekenbach. A mesma coisa, o intervalo PR não está se alargando. E aqui ficou bloqueado. Segundo grau, sem o fenômeno de Wekenbach, tipo 2 de Mobitz. Então, vocês já aprenderam. Agora, nós vamos passar para o bloqueio do terceiro grau. O que significa o bloqueio do terceiro grau? O bloqueio do terceiro grau é um bloqueio em que nunca a onda P conduz. Então, aí nós vamos passar para o never, nunca conduz aqui. A onda P nunca é conduzida. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho, vamos ver, uma onda P,
aqui está a onda P, onda P, onda P, onda P, batendo numa frequência. E o QRS em outra frequência. Aqui, ó, aqui ó, o QRS está em outra frequência. Então, reparem que, nesse caso, não tem passagem, nunca a onda P conduz. Aqui parece que ela conduz, não conduz, aqui não conduz, aqui também não. Então, no bloqueio atrioventricular do terceiro grau, a onda P nunca passa pelo nó do atrioventricular ou pelo feixe de His, nunca. Tá? Então, quem comanda o átrio é uma frequência e o ventrículo está sendo comandado por algum ritmo aqui de baixo, ou um ritmo aqui na junção, ou um ritmo ventricular. Se o bloqueio for alto, se o bloqueio atrioventricular for alto, pode ser a junção atrioventricular que passa a comandar o coração, porque as células do nó do atrioventricular têm a capacidade de se autodespolarizarem numa frequência mais baixa, entre 60 e 40. Porém, ele vai despolarizar o ventrículo de forma correta, se for o ritmo da junção, e o QRS vai ser estreito. Porém, se o bloqueio for baixo, for aqui no feixe de His, a onda P vai bater numa frequência e o QRS vai bater em outra frequência e vai ser um ritmo mais baixo. Se for mais baixo, daqui ou daqui, o ventrículo não vai se despolarizar de forma correta pelo sistema de condução, vai se despolarizar de forma mais lenta e a gente vai chamar, quem vai comandar vai ser o ritmo ventricular ou ritmo idioventricular. Então, quanto mais alto o bloqueio, mais benigno, quanto mais baixo o bloqueio, mais maligno. Quanto mais alto o bloqueio, o ventrículo vai ser despolarizado mais alto, vai ter QRS estreito. Quanto mais baixo, vai ter QRS alargado. Está mandando aqui comparar o bloqueio. Se ele for alto, o local do bloqueio, alto, o QRS, ó, na crista, e aqui mais baixo, ó, no feixe de His, no ramo. Né? Olha o tipo de batimento que vai salvar o coração. Aqui é um ritmo juncional, QRS estreito, aqui, porque ele é alto. E a frequência do nó do átrio ventricular, entre 60 e 40. Se for aqui, se o bloqueio for mais baixo, o QRS vai ser alargado e a frequência é menor, porque as fibras de Purkinje têm uma frequência menor. Tá? Então, vamos analisar aqui. Todos os estímulos no bloqueio do terceiro grau, chamado bloqueio total, BAV total, são bloqueados. Não existe condução entre átrios e ventrículos. Existe onda P? Existe, mas ela não está relacionada com o QRS. Ela está batendo lá, o átrio está se despolarizando e o ventrículo, quem vai despolarizar ou é a junção ou é o batimento ventricular. Se for no nó do átrio ventricular, provavelmente vai ser o estímulo, quem vai comandar vai ser a junção. Se for intra-riciano e infra-riciano, vai ser o ventrículo que vai comandar, a frequência vai ser mais baixa. Então, aqui, ó, essa onda P aqui não está conduzindo. Tá? Ela está aqui, ó, não está conduzindo. Você vai olhar que a frequência está até aqui, ó, é essa aqui. Quem está conduzindo é um ritmo que é da junção ou do ventrículo. Eu acho que é da junção, porque o QRS está estreito. E a frequência 300, 150, 100, 75, 60. Entre 60 é a frequência do nó do átrio ventricular. Vamos ver esse aqui de baixo. Aqui tem a onda P, que tem uma frequência. Essa onda P não está conduzindo. Essa onda P está batendo completamente dissociada do ventrículo. E quem é que está conduzindo a despolarização ventricular? É esse ponto aqui, que parece que é uma fibra de Purkinje. Por quê? Porque eu digo que o QRS é alargado, está bem alargado, e olha a frequência, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, caramba, 30 e 20, está batendo bem devagar. Qual é o bloqueio mais grave? É esse que é mais baixo, está com a frequência mais baixa, e o escape, o ritmo, é ventricular. Esse aqui está bloqueado. Total, é do terceiro grau, é um BAVT, mas eu diria que é alto porque o QRS está estreito.
Tá? Então, de novo, lembrando a vocês que o QRS estreito, o bloqueio é alto, é na crista do nódo atrioventricular. Se o QRS é alargado, o bloqueio é intrarriciano ou infrarriciano. E aí, ó, tem perigo de ter taque ventricular, tem perigo. E a frequência é mais baixa e dá muito mais sintoma. Tá? Então, olha aqui esse caso. PQRS, esse P não está conduzindo, tem que tomar cuidado. Aqui, ó, tá vendo? Essa onda P não está conduzindo. A frequência está aqui, ó, P, P, P. A frequência de P é uma. Frequência de P, 300, 150, 300, 150, 100. Está entre 80 batimentos por minuto a onda P. O nódo sinusal está despolarizando normal. E o ventrículo? 300, 150, 100, 75, 60. Então, o ventrículo está uma frequência muito menor, porém o QRS é estreito, eu diria que é a junção átrio-ventricular, e esse paciente pode ter pouco sintoma, e eu ainda posso dizer que esse bloqueio átrio-ventricular do terceiro grau é benigno, ele é alto, porque o QRS é estreito. Aqui, nesse caso, o QRS está alargado, então eu diria que ele deve ser mais baixo, mais maligno. Esse aqui está bem mais baixo, olha só. A onda P aqui está numa frequência, certo? Agora o QRS, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30. O paciente está mal, não consegue ficar em pé. 30 por minuto. Está completamente bloqueado. E o QRS é alargado, então isso aí é ou intrarriciano ou infrarriciano. Então, aqui mostrando um bloqueio atrioventricular aqui, tá? Porém, esse com QRS estreito é alto, esse aqui com QRS alargado é baixo, a frequência é muito menor. Então, o que vocês estão aprendendo? Aprendendo que temos que diferenciar a localização, né, pelo local de bloqueio. Um é na parte de cima aqui, o outro é intrarriciano ou infrarriciano. O escape, o batimento que comanda o coração, aqui é estreito, numa frequência maior, aqui é muito alargado, numa frequência menor. Normalmente, isso aqui, ó, é aquilo que eu falei, a isquemia do nódo atrioventricular por comprometimento da coronária direita, né? Edema em torno do nódo atrioventricular. Aqui não, aqui é quando tem infarto anteroseptal, da necrose do septo, dá um bloqueio mais baixo, tá? Mostrando que o bloqueio do segundo grau com Weckembach tende a ser benigno, e o bloqueio do segundo grau sem o Weckembach, sem ir alargando, tende a ser mais baixo, mais maligno. Então, aqui, vocês olhando um eletro, ah, professor, essa onda P não está conduzindo, não. A onda P está numa frequência de 300, 150, 110 batimentos por minuto. E o QRS? 300, 150, 100, 75, um pouco mais que 60. Então, é um bloqueio atrioventricular. Mas, porém, o QRS está estreito, então esse bloqueio deve ser alto. E aí vocês vão vendo os bloqueios atrioventriculares. Aqui um bloqueio congênito interessante, só uma criança. P, P, P. Esse onda P não conduz, ela está batendo numa frequência e o QRS, a 300, 150, 100, 75, 60, 50. Isso é uma criança com bloqueio atrioventricular total congênito. E aqui o paciente com fibrilação atrial, um bloqueio atrioventricular. Então, fibrilação atrial, os Rs têm que ser irregulares. Porém, se tiver bloqueio total, fica dando as ondas Fs e quem comanda é um ritmo ventricular, uma frequência bem baixa, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. 40 por minuto. Mas o QRS está estreito, eu diria que pode ser alto, ainda ser do nódo atrioventricular da junção. Dissociação atrioventricular. O bloqueio atrioventricular, ele é uma dissociação atrioventricular. Porém, normalmente, o que acontece? Na maioria dos bloqueios,
A frequência da onda P é maior do que a frequência do QRS. Quando é que a gente diz que disse dissociação atrioventricular? É quando você vê uma frequência de onda P mais lenta do que o QRS. O QRS está mais rápido. Está dissociado? Tá. É um BAVT? É. Porém, a gente diz que é dissociação porque a frequência da onda P está menor do que a do QRS. No bloqueio atrioventricular, normalmente é maior. Então, mostrando para vocês, quando vocês tiverem um BAVT, tentar entender se ele é dentro do nodo, ele é alto, o QRS tende a ser estreito que está comandando o ventrículo. Se ele é intrarriciano ou infrarriciano, é mais baixo, o QRS é alargado e a frequência é menor. Tá? E aqui só para chamar a atenção, no local da lesão do sistema de condução. Normalmente, no intrarriciano, ou é do segundo grau, tipo 2, sem o fenômeno Wekenbach, ou do terceiro grau. Tá? O infrarriciano também. Já quando ele é alto, pode ser primeiro ou segundo grau. Mas aí tem o fenômeno Wekenbach, tipo 1. Qual é a diferença? Quando ele é intrarriciano e infrarriciano, ele é mais grave e muitas vezes só tem uma solução, colocar um marca-passo para comandar o coração. Implante de marca-passo definitivo. Colocar marca-passo, o que são os marca-passos? São dispositivos eletrônicos capazes de monitorar o ritmo cardíaco e estimular o coração, impedindo que a frequência cardíaca se reduza. Então, eles inventaram um jeito de botar um eletrodo para ficar aqui estimulando o coração, já que o nó sinusal estava estimulando, mas não passava por aqui. Quem comandava o ventrículo estava comandando numa frequência muito baixa. Quando dá o estímulo do marca-passo, dá uma espícula aqui, ó, tá vendo? Os primeiros tem dois tipos, né? O transitório, que é o que se coloca na unidade coronária, no CTI, que é provisório, e o definitivo, que vai ficar definitivamente com o paciente, só tendo que trocar a bateria. Então, é só para mostrar a vocês. Esse aqui é o que se coloca no CTI, o paciente está em BAVT, está batendo com a frequência lá de 20, 30 por minuto. Você vai colocar ele pela veia cefálica, ou pela femoral, ou pela jugular, o catéter lá no ventrículo direito, e vai ficar ligando o aparelho e vai botar uma frequência aqui, ó, de, por exemplo, 70 por minuto. Ele vai ficar estimulando o ventrículo. Os primeiros marca-passo, olha esse aqui, ó. Era um aparelho enorme para manter o coração dele batendo. Hoje, são pequenos aparelhos, aqui está mostrando, ó, de 4, 5 centímetros. São colocados na região subcutânea com catéter, normalmente dentro do átrio e do ventrículo. Tá? Então, o transcutâneo é o que se coloca, é o que se bota colado no peito, numa parada cardíaca. O transvenoso é o que se coloca através dessas veias que eu falei. O epicárdico, só em alguns casos que se abre o tórax, se bota epicárdico em pacientes que estão durante a cirurgia cardíaca. E o definitivo, que é dentro do coração, com um cabo e colocado o gerador na região subcutânea. O marca-passo tem 4 letras, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta letra, que dizem qual é a câmara que ele está estimulando, qual é a câmara que ele está sentindo e que tipo de resposta ele dá quando sente o estímulo e se tem ajuste de frequência. VVI, o marca-passo foi colocado no ventrículo, sente o batimento no ventrículo e inibe o batimento do paciente. O mais frequente é o DDD. Ele é colocado no átrio e no ventrículo, dupla câmara, sente no átrio e no ventrículo, responde de 2 formas, ou inibindo ou disparando o estímulo, e responde à frequência cardíaca do paciente, é o DDDR. Estou mostrando para vocês o marca-passo definitivo, colocado aqui, ó, no átrio e no ventrículo. Esse é o dupla câmara, no átrio e no ventrículo. Se o átrio voltar a bater, ele só faz o papel de transmitir o estímulo. Se o átrio não bater, ele estimula o átrio e passa para o ventrículo. Está aqui o dupla câmara, que é hoje o mais comum, DDD. Como é que se vê o marca-passo? Aqui tem um bloqueio átrio-ventricular, ó. P, 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 batendo numa frequência, e o ventrículo batendo em outra, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, entre 30 e 40.
O paciente está em baixo débito, o QRS é alargado, eu posso dizer que isso é um BAVT, um BAV do terceiro grau, baixo, porque o QRS está bem alargado, a frequência é baixa. Eu botei um marca-passo, está aqui um marca-passo funcionando a espícula do marca-passo, a espícula, então 300, vou botar aqui, ó, 300, 150, 100, 75, 72 batimentos por minuto. O paciente estava batendo aqui em baixo débito, ia morrer, porque isso aqui pode dar ataque ventricular e pode dar baixo débito, e aqui ele foi salvo pelo marca-passo. Então, aqui mostrando alguns traçados de marca-passo para vocês, só para lembrarem de sempre olhar a espícula e olhar a frequência do marca-passo. E se tiver onda P, está colocado no átrio e no ventrículo. Se não tiver onda P, provavelmente ele está ventricular.